Às vezes, uma decisão aleatória muda tudo. Em 2015, a curiosidade de um grupo de turistas ajudou a desvendar um crime que estava oculto há quase 7 anos. Esta história começou com uma descoberta na beira da estrada e terminou em um duplo homicídio. Meados de julho de 2015. Alguns amigos estavam a caminho de Adelaide e decidiram parar perto da pequena cidade de Wangaratta, na Austrália. Uma parada comum na estrada. Era preciso esticar as pernas, ir ao banheiro. O local de estacionamento parecia comum. Uma área empoeirada perto da rodovia, alguns lugares para estacionar, um banheiro padrão. Ao sair do carro, os rapazes notaram uma mala desgastada ao lado do estacionamento. Estava a alguns metros do asfalto, como se tivesse sido jogada às pressas. Parecia que estava ali há vários meses. O tecido desbotado pelo sol, os cantos amassados. A princípio, ninguém pretendia mexer nas coisas alheias. Passaram direto. Mas a curiosidade foi mais forte. Através de um rasgo no tecido, era possível ver algumas roupas de criança. A cor vibrante, em contraste com a mala desbotada, chamava a atenção. Alguém da companhia chutou a mala com o pé. Não com muita força, mas por curiosidade. E então, de debaixo dos trapos, algo branco apareceu. Liso, duro. Olharam mais de perto. Parecia um osso. Uma pausa. Trocaram olhares. Seria realmente um osso humano? Não havia certeza. Decidiram que era apenas uma mala que havia caído de algum carro, cheia de coisas estranhas. Talvez alguém estivesse transportando adereços ou coisas velhas para jogar fora. Ninguém quis investigar mais a fundo. Era muito assustador. Os amigos voltaram para o carro e seguiram viagem. Mas o pensamento não os largava. Quilômetro após quilômetro, e a conversa sempre voltava à mala. E se fossem realmente restos humanos? E se houvesse alguém lá dentro? No final, uma das moças acabou ligando para a polícia. A voz tremia enquanto ela explicava ao atendente o que haviam visto. Contou sobre a mala, sobre o osso, sobre o fato de não terem certeza, mas não puderam simplesmente ignorar. Quando a patrulha chegou ao local, a mala foi encontrada rapidamente, exatamente onde os turistas descreveram. Os policiais se aproximaram, agacharam-se, olharam dentro através do rasgo. Dentro, um esqueleto de criança. A cena era macabra. Havia fita adesiva no crânio, cinzenta, velha, mas ainda visível. Pela posição, parecia que a boca havia sido selada, e sobre a cabeça, uma fralda, puxada como se tentassem esconder algo ou sufocar. Tudo indicava que tentaram silenciar a criança. A polícia decidiu não divulgar a descoberta por enquanto, nenhuma declaração à imprensa. O risco de pânico, um fluxo de chamadas falsas e histeria nas comunidades locais era muito alto. Primeiro, era preciso entender quem era a vítima. Depois, pensar em como informar a família. Além dos ossos, havia roupas de criança na mala. Alguns vestidos, camisetas com estampas desbotadas, cuecas boxer masculinas, um detalhe estranho entre as roupas infantis. E uma colcha de retalhos, costurada à mão. Pontos limpos, quadrados de tecido coloridos. Esses itens geralmente são dados por pessoas próximas. Avós costuram para as netas no aniversário. Também foram encontrados cabelos loiros, mechas longas, emaranhadas no tecido. Pelo menos uma pista. Começaram a verificar todas as denúncias de crianças desaparecidas na região. Os detetives levantaram os arquivos dos últimos anos. Examinaram descrições, fotografias, compararam idade, cor do cabelo. Nenhuma correspondência. Nas roupas não havia etiquetas, inscrições ou nomes. Nada que pudesse indicar o proprietário.
Até mesmo as antigas etiquetas do fabricante haviam se desgastado ou se soltado. Não estava claro nem há quanto tempo a mala estava jogada na beira da estrada. Um mês, um ano, mais. Os peritos criminais montaram um acampamento no local. Barracas, equipamentos, quilômetros de fita de isolamento. Começaram a vasculhar a área ao redor. Lenta, metodicamente. Cada pedra, cada arbusto. O médico legista confirmou dias depois. Era uma menina, idade de 2 a 4 anos. Pelo estado dos ossos, os restos mortais poderiam estar ali há vários anos. Talvez 3, talvez 5. É difícil dizer com mais precisão. Estranhamente, durante todo esse tempo, ninguém a havia dado como desaparecida, como se a menina não fosse necessária para ninguém. Ou aqueles que poderiam procurá-la não sabiam que ela havia desaparecido. Falaram com as equipes de manutenção rodoviária, aqueles que regularmente faziam a manutenção daquele trecho da rodovia. Talvez alguém tivesse visto a mala antes, notado algo. Descobriu-se. A última equipe havia trabalhado ali 2 meses antes da descoberta. Reparavam o acostamento, trocavam placas. Ninguém tinha visto a mala. Todos em uma só voz. Não havia nada suspeito. Mas os moradores locais diziam outra coisa. Aqueles que passavam por ali todos os dias a caminho do trabalho ou da cidade. Nas últimas semanas, notaram algum tipo de saco rasgado com trapos de criança. Estava jogado ao lado do estacionamento. Mas não foram verificar. Afinal, as pessoas jogam qualquer coisa fora. A análise mostrou a mala realmente estava ali há muito tempo. Simplesmente antes não a haviam notado. Possivelmente ela estava jogada de lado, na grama ou nos arbustos, e depois foi arrastada por animais. Cães selvagens ou raposas, eles frequentemente remexem o lixo perto das estradas. Não era possível estabelecer a identidade da criança. A cada dia ficava mais evidente. Isso seria demorado. Os detetives da Austrália do Sul iniciaram uma das maiores investigações da história da região. Designaram um grupo inteiro de investigadores. Conectaram recursos adicionais. Wangaratta é um pequeno vilarejo agrícola. Algumas dezenas de casas, uma escola, uma loja. Todos se conhecem. Os investigadores pegaram tudo o que havia. As roupas da menina, dados sobre a cor do cabelo, a idade aproximada. Foram de casa em casa. Bateram nas portas, mostraram fotos dos achados. O cobertor, os vestidos, as camisetas. Quem sabe alguém reconheça? Ninguém reconheceu. Os moradores balançavam a cabeça, olhavam com compaixão, mas não podiam ajudar. Nunca tinham visto aquelas coisas. Uma menina com cabelos tão claros não vivia ali. Então, a criança não vivia ali. Pelo menos, não nos últimos anos. Expandiram a área. Começaram a vasculhar cidades vizinhas. Creches, talvez os educadores se lembrassem. Hospitais, talvez houvesse registros médicos. Escolas, clínicas, serviços sociais. Compilaram uma enorme lista de crianças desaparecidas em toda a região. Centenas de nomes dos últimos 10 anos. Verificaram cada uma. Compararam idade, descrição, circunstâncias do desaparecimento. Nenhuma correspondência. Tentaram rastrear as roupas. Talvez houvesse alguma marca rara pela qual se pudesse encontrar o comprador. Verificaram as etiquetas nas roupas, estudaram os fabricantes. Inútil. As roupas eram as mais comuns, vendidas em dezenas de lojas por todo o país. Restava uma coisa, o cobertor feito à mão, uma peça única, pontos precisos, um padrão característico de retalhos coloridos. Parecia um presente de uma avó para sua neta. Alguém o costurou com amor, dedicou tempo.
Decidiram recorrer à mídia, uma coletiva de imprensa, publicações em jornais, reportagens na televisão local. Mostraram uma foto do cobertor em close-up. As roupas foram espalhadas sobre a mesa. A própria mala também foi fotografada. Começaram a chegar chamadas, primeiro algumas por dia, depois mais. As pessoas ligavam, compartilhavam suposições, recordavam situações estranhas. Um dos moradores locais contou uma história. Há muito tempo, ele não se lembra da data exata, notou um homem na beira da estrada, bem vestido, com uma mala nas mãos. Caminhava pela rodovia, no calor. Parecia estranho, geralmente as pessoas viajam de carro. Mas não conseguiu dar uma descrição do estranho. Muito tempo havia passado. Talvez jovem, talvez de meia idade, não se lembrava do rosto. A verificação de outras pistas também não levou a nada. Alarmes falsos, coincidências, especulações. Semanas se transformaram em meses de buscas infrutíferas. Os detetives trabalhavam sem parar, mas a menina permanecia sem nome. Os jornalistas começaram a chamá-la de a criança da mala. Manchetes em jornais, reportagens na TV, esse nome estava em todo lugar. Tudo mudou no início de outubro de 2015. Um dia de trabalho comum na delegacia. Os telefones tocavam constantemente. A essa altura, já haviam se acostumado. Mais uma ligação chegou, sob o número 1267 na lista de pistas do caso. Este número mostra o quão sem esperança o caso parecia. Mais de 1000 ligações e nenhum avanço. Mas foi exatamente essa ligação que mudou tudo. Uma mulher ligou. Identificou-se. Tanja Weber. A voz estava agitada, mas firme. Disse que há muito tempo era amiga de uma jovem mãe. Carly Pearson Stevenson era o nome dela. Carly cresceu no norte da Austrália. Ela tinha uma filha, Candalis, um nome incomum, memorável. Ambas desapareceram muitos anos antes, em circunstâncias estranhas. Acreditava-se que Carly simplesmente abandonou a família e foi embora com a criança. Acontece, mães jovens não aguentam, desabam, desaparecem. Quando Tanja viu o cobertor e as roupas nas notícias, ela os reconheceu imediatamente. Seu coração parecia ter parado. Eram as coisas de Candalis. Ela se lembrava daquele cobertor. O havia visto muitas vezes. Segundo ela, as duas desapareceram em 2008, 7 anos atrás. Desde então, não houve notícias delas, nenhuma ligação, nenhuma carta. Tanja, logo após a reportagem, contatou o padrasto de Carly. Mostrou-lhe as fotos das notícias. O homem também reconheceu as coisas. Acenou com a cabeça em silêncio ao ver o cobertor. Os detetives registraram cada palavra. Finalmente, uma pista. Carly Pearce Stevenson tinha 20 anos na época do desaparecimento. Mãe solteira de Alice Springs, uma pequena cidade no centro da Austrália, no meio do deserto. Ela viveu toda a vida com a mãe, Colleen. O pai a abandonou antes mesmo do nascimento da filha. Soube da gravidez e desapareceu. Depois a mãe se casou novamente. Carly tinha um bom relacionamento com o padrasto. Ele a substituiu como pai. Ela não conhecia o pai biológico e não o procurava. A jovem era alegre, gentil, sorridente, aberta. Desde a juventude buscava a independência. Não queria ser um fardo para os pais. Quando engravidou aos 19 anos, a mãe a apoiou, não a julgou, não virou as costas, ajudou como pôde. Carly voltou a trabalhar quase imediatamente após o parto. Precisava de dinheiro, e a mãe ficava com a pequena. Elas se viravam juntas. Cerca de 1 ano antes do desaparecimento, Carly começou a namorar um rapaz. Ninguém se lembrava bem do nome dele.
Eles se mudaram juntos muito rapidamente. Os parentes notaram imediatamente. A jovem havia mudado, distante, reclusa, raramente entrava em contato, ligava cada vez menos, respondia às perguntas de forma breve. Um mês antes de desaparecer, ela declarou que estava terminando com o namorado. Disse isso abruptamente, sem detalhes, não explicou as razões. E então deu a notícia. Queria deixar Alice Springs, sair para uma viagem pelo país, mostrar a filha a Austrália, o oceano, as cidades, as florestas, tudo o que havia além da pequena cidade desértica. A decisão foi impulsiva, mas para Carly, de espírito livre, isso estava de acordo com sua personalidade. Ela sempre sonhou em viajar. Ninguém suspeitou de nada. Ficaram um pouco surpresos, mas apoiaram. Pouco antes de partir, ela disse que não iria sozinha, iria com um homem chamado Daniel Holden. A família não sabia nada sobre ele. O nome não dizia nada. A mãe imediatamente ficou preocupada. Quem era ele? De onde? Por que a filha não havia falado dele antes? Pouco foi descoberto. Que ele era 10, 15 anos mais velho que a filha. Que eles eram apenas amigos. Haviam se conhecido recentemente. A mãe insistiu em um encontro. Queria pelo menos ver a pessoa com quem a filha iria viajar. O encontro aconteceu e imediatamente levantou suspeitas. Daniel comportava-se de forma estranha. Não olhava nos olhos. O olhar estava sempre para o lado, para baixo, desviando-se do interlocutor. Quase não falava. Respondia às perguntas com monossílabos relutantemente. Limitava-se a um par de palavras. Era de alguma forma distante, desagradável, até assustador. A mãe tentou dissuadir a filha da viagem. Conversou com ela a sós. Explicou que o homem lhe parecia estranho, que era melhor não ir. Carly estava irredutível. Disse que tudo ficaria bem, que eles eram apenas amigos, que a mãe estava a preocupar-se demais. Então, a mulher pediu outra coisa, pelo menos para deixar a neta com ela. Que a filha viajasse se quisesse, mas para que arrastar a criança? Carly recusou também isso. Candalis iria com ela. Ponto final. Em novembro de 2008, Carly e Candalis partiram de Alice Springs. Mala do carro cheia, 2 malas, um carrinho de bebê. A mãe estava em frente à casa e observava o carro a afastar-se. A angústia não a abandonava. No início, a jovem ligava todos os dias. Contava onde estavam, o que tinham visto, como estava a bebê. A voz soava animada, alegre. Depois, as chamadas tornaram-se mais raras, uma vez a cada 2 dias, uma vez a cada 3. Depois, uma semana depois. No final, apenas mensagens curtas. Tudo bem, estamos a seguir viagem, escrevo mais tarde. No Natal, a comunicação quase se interrompeu. E Carly adorava este feriado. Sempre ligava, vinha se podia, felicitava primeiro, nunca o perdia. A mãe esperou pela chamada o dia todo. O telefone estava constantemente à mão. Mas Carly não ligou. A mulher estava muito preocupada. Partilhava as suas preocupações com Tanya Weber. Dizia que sentia algo não estava certo. No dia seguinte, Carly enviou uma SMS, uma mensagem curta, mas perguntava apenas sobre dinheiro. Era necessária uma transferência, com urgência. Desde então, ela só entrava em contacto quando pedia mais uma transferência, e sempre apenas por texto, sem chamadas, sem videochamadas, apenas mensagens. Parecia estranho, mas a preocupação não foi levantada na altura. Decidiram, talvez ela simplesmente não tivesse tempo para ligar. Viagem, estradas, criança.
Ao ouvir esta história, os detetives focaram-se primeiro não em Carly, mas em confirmar a identidade da menina. Esta era a prioridade. Tânia Weber ajudou. Vários dias depois, ela foi à esquadra. Trouxe uma pasta com fotografias. Os investigadores abriram-na. Começaram a ver as fotos uma a uma. E eis, uma fotografia de Candalis com a mesma roupa que encontraram na mala. O mesmo vestido, a mesma cor. Inconfundível. Noutra fotografia, a menina estava sentada no carrinho de bebê. No seu colo estava o mesmo cobertor de retalhos feito à mão. As mesmas costuras, as mesmas cores. Segundo Tânia, o cobertor foi feito pela avó de Candalis. Colleen passou várias semanas a fazê-lo. Deu-o à neta no seu primeiro aniversário. A partir da escova de dentes da menina, que a avó guardou, foi elaborado um perfil de ADN. A amostra foi enviada para o laboratório. Compararam-na com os materiais da mala. Coincidência. 100%. A polícia confirmou finalmente. Era Candalis Pierce, de 2 anos. Parecia estranho que mãe e filha não estivessem listadas como desaparecidas em lado nenhum. Como é possível perder 2 pessoas e ninguém as procura? Mas uma verificação mais minuciosa mostrou. Em 2009, a mãe Colleen contatou a polícia. Apresentou uma denúncia sobre o desaparecimento da filha e da neta, mas, pouco tempo depois, retirou-a. Disse que a filha tinha entrado em contato, que estava tudo bem. O mais curioso, apesar do desaparecimento, a atividade digital de Carly e Candalis continuou por anos. Mensagens em nome de Carly, transações com o seu cartão, levantamentos de dinheiro em vários caixas automáticos. Tudo parou apenas após a morte da mãe de Carly, Colleen, como se quem usava os seus dados tivesse perdido o interesse ou a oportunidade. Agora, era preciso encontrar a própria Carly. Não se sabia se ela estava viva ou se tinha tido o mesmo destino que a filha. Quase 5 anos antes da descoberta da mala, em agosto de 2010, um grupo de ciclistas explorava a floresta de Belanglo. É uma área isolada em Nova Gales do Sul. Vegetação densa, trilhos difíceis de atravessar. Um lugar com uma reputação sombria. Aqui, nas décadas de 80 e 90, o serial killer Ivan Milat deixava os corpos das suas vítimas. Jovens viajantes, mochileiros. No total, 7 vítimas. Ele foi preso em 94, mas a floresta desde então mantém uma atmosfera pesada. O grupo de ciclistas perdeu-se na vegetação densa. Saíram do trilho, tentaram cortar caminho, serpentearam entre as árvores, tentando sair. A atenção deles foi atraída por um osso, branco, longo, estava deitado na relva. Pararam, olharam com mais atenção, pensaram, um animal, um canguru ou um cão selvagem, há muitos no bosque. Mas a fama sombria de Belanglo fê-los duvidar. E se fosse uma pessoa? Discutiram entre si. Decidiram, não, é definitivamente um animal, apenas uma coincidência. Convenceram-se de que era um canguru morto e foram embora. Mas a ideia não os abandonava. Várias horas depois, quando terminaram a exploração de outras áreas da floresta, voltaram ao mesmo local. Decidiram verificar novamente, para sua própria tranquilidade. A poucos metros do primeiro osso, encontraram um crânio humano. Estava entre a folhagem caída, parcialmente escondido pela terra. Não havia mais dúvidas. Ligaram imediatamente para a polícia. Explicaram onde estavam e o que tinham encontrado. Mas como de Belanglo vinham constantemente falsos alarmes, turistas entravam em pânico, confundindo paus e pedras com ossos, os detetives pediram primeiro para fotografar a descoberta, para se certificarem de que não era uma brincadeira. Os ciclistas tiveram de voltar ao local.
Pegaram no telemóvel, tiraram uma foto do crânio, enviaram-na à polícia. Quando os investigadores receberam a foto e se certificaram de que era realmente um crânio humano, foram para o local. A área foi completamente isolada. Chamaram criminalistas, médicos forenses. Começaram a pentear metodicamente a floresta circundante. Descobriram um esqueleto quase completo. Os ossos estavam espalhados, mas a maioria foi recolhida. Era uma mulher, morta em circunstâncias extremamente brutais. Múltiplas lesões, fraturas do externo, costelas, coluna vertebral. Tudo indicava um ataque grave e intencional, não uma briga acidental. Exatamente um ataque com a intenção de matar. O tórax foi esmagado. A julgar pela natureza dos ferimentos, por um objeto pesado. Ou por pés. Alguém pisou, pressionou com o peso, partiu os ossos. Os ossos estavam espalhados por uma grande área, cerca de 20 metros ao redor. Evidentemente, tinham estado ali por muitos anos. Animais selvagens espalharam os restos mortais. A natureza fez a sua parte. A polícia procurava qualquer pista para a identificação. Continuavam a pensar que era uma das vítimas de Ivan Milat, talvez uma que não tivessem encontrado antes. Conseguiram encontrar vários objetos. Uma t-shirt, desbotada, rasgada, mas ainda discernível. Um brinco de prata na relva próxima. Uma meia branca, presa entre as raízes de uma árvore. As tentativas de identificar a vítima lembravam a investigação com a mala. Os mesmos métodos, os mesmos impasses, os mesmos fracassos. A única coisa que conseguiram estabelecer: a t-shirt foi vendida na Austrália entre 2003 e 2006. Um modelo específico, período de lançamento limitado. Isso excluiu Milat dos suspeitos. Ele foi preso em 94. Em 2003, ele já estava na prisão. Passou quase um ano de buscas infrutíferas. Os detetives de Nova Gales do Sul verificaram todas as pistas possíveis. Nada. Então decidiram recorrer a uma conhecida antropóloga e arqueóloga. A mulher era especialista em reconstrução facial a partir de crânios. Antes, as autoridades quase não a contactavam. Muito caro, muito demorado. Mas agora ela parecia a última esperança. Entregaram-lhe o crânio. A mulher trabalhou várias semanas. Mediu, analisou, reconstruiu os tecidos moles em papel e num modelo computadorizado. Resultou num retrato. Uma jovem mulher, cabelos claros, rosto redondo, idade aproximada, cerca de 20 anos. O retrato foi divulgado por todo o país. Jornais, televisão, internet. Foi mostrado nas notícias, publicado em sites. Pediam a todos que pudessem identificar que se manifestassem. Ninguém se manifestou. Até aquele momento, apenas o tempo aproximado da morte havia sido estabelecido. Em 2009, foi realizada aqui uma queima controlada da floresta. Queima planejada de vegetação seca para prevenir incêndios. Havia vestígios de fogo nos ossos, partes carbonizadas, superfícies enegrecidas. Significa que os restos já estavam aqui durante a queima. Isso estreitou o intervalo. A jovem desapareceu entre 2003 e 2009, 6 anos. Ainda uma janela muito ampla. Mas, por 5 anos, a vítima permaneceu não identificada. Os detetives continuaram a trabalhar no caso, mas não havia pistas. A mídia a apelidou de Anjo de Belanglo. Na t-shirt que foi encontrada perto do corpo, estava escrita a palavra Angel. Não havia nome, então inventaram este.
Os criminalistas conseguiram extrair um perfil completo de DNA dos ossos. Boa preservação, material de qualidade. Durante 5 anos, foi regularmente comparado com bases de dados nacionais e internacionais de desaparecidos. Todos os meses, uma nova verificação. Sem resultado. Quando a identidade de Candalis foi estabelecida, os investigadores lembraram-se do Anjo de Belanglo. Uma das detetives, que trabalhava em ambos os casos, notou a coincidência. Uma jovem mãe desapareceu com uma criança. Foram encontrados os restos mortais da criança. Foram encontrados os restos mortais de uma jovem mulher. A chance de coincidência parecia mínima. 2 vítimas encontradas a quase 1000 quilômetros de distância uma da outra. Circunstâncias diferentes, locais diferentes. Mas decidiram verificar. Por via das dúvidas. Solicitaram o perfil de DNA do Anjo de Belanglo. Compararam-o com os parentes de Carly Pearce Stevenson. Coincidência. Os detetives entreolharam-se. É ela. É a Carly. Contataram novamente Tanya Weber. Pediram-lhe para vir. Fizeram novas perguntas sobre aquela viagem, sobre as últimas conversas com a amiga. A mulher contou detalhes que antes pareciam insignificantes. Uma semana após o início da viagem, Carly ligou para ela. A voz estava estranha, tensa, perturbada. Disse que estava muito arrependida, que tinha cometido um grande erro ao fazer esta viagem. Queria voltar para casa, imediatamente, mas não explicava o porquê. Tanya perguntava: o que aconteceu? O que estava errado? Carly evitava a resposta. Dizia: depois conto, quando voltar. E depois, de repente, parou de entrar em contato. Parou de atender às chamadas. A comunicação resumiu-se apenas a mensagens de texto. Frases curtas, secas. Durante algum tempo, a mãe recebia fotografias da filha e da neta. Eram enviadas por SMS. Nas fotos, elas pareciam felizes, saudáveis, sorriam. Candalis no carrinho de bebê, Carly ao lado. Em setembro de 2009, isso também parou. A última foto chegou no final de agosto. Depois, apenas texto. A mulher estava angustiada. Pensava que a filha estava distanciando-se intencionalmente. Talvez estivesse zangada com alguma coisa. Talvez quisesse mostrar a sua independência. Foi então que Colin apresentou uma queixa de desaparecimento à polícia. Foi à esquadra, preencheu os formulários, contou as circunstâncias. Mas, alguns dias depois, recebeu uma SMS de Carly. A filha escreveu que estava tudo bem, apenas má ligação na estrada. Chegariam em breve. A mulher retirou a queixa. Decidiu que tinha entrado em pânico desnecessariamente. Na opinião dos detetives, a essa altura, Carly e Candalis já estavam mortas. Mortas há vários meses. Durante aquela viagem, Carly foi parada pela polícia 2 vezes, registrado na base de dados. 8 de novembro de 2008, numa autoestrada perto de Coober Pedy. Excesso de velocidade. Passaram uma multa. Depois, mais uma vez, no início de dezembro de 2008, num subúrbio de Canberra. Infração ao mudar de faixa. Advertência verbal. Ambas as paragens foram documentadas. Carly estava ao volante. Estas foram as últimas confirmações oficiais de que ela estava viva. Presumivelmente, o assassinato de Carly ocorreu a 15 de dezembro de 2008. A julgar pelos dados telefônicos e testemunhos de testemunhas. A menina foi morta no mês seguinte. A data exata é desconhecida, mas entre 15 de dezembro e meados de janeiro. Mas entre 2009 e 2012, alguém continuou a usar o telefone de Carly, os seus cartões bancários, chegou mesmo a receber subsídios em nome dela do Estado. Alguém estava a usar a identidade da falecida.
durante anos, por lucro. Os detetives levantaram os registros financeiros, solicitaram extratos bancários, dados de transações. Constataram: de finais de 2008 a 2012, mais de $90 mil foram levantados da conta de Carly, gradualmente, em pequenas quantias, 500, 700, regularmente. Durante todo esse tempo, a mãe, Colleen, transferia dinheiro para a filha, cerca de $500 de cada vez, uma vez por mês, por vezes com mais frequência. Ela esperava que a filha estivesse apenas a viajar, precisava de fundos, e voltaria para casa em breve. Quanto mais os detetives monitoravam a atividade após a partida de Alice Springs, mais frequentemente um nome surgia: Danielle Oldham. Levantamentos de dinheiro nas cidades onde, segundo os registros, Danielle se encontrava. Mensagens enviadas em momentos em que o telefone de Carly estava perto do telefone de Danielle. Verificou-se, já no momento em que conheceu Carly, ele tinha um longo historial. Violência contra mulheres, agressões, ameaças, perseguições. Houve até denúncias de assédio a crianças, vários casos. O caso não foi a tribunal. As testemunhas recusavam-se a depor, desapareciam, silenciavam-se. Danielle era bem conhecido da polícia. Várias condenações, drogas, agressões, roubos. Ao cumprir penas na prisão, ganhou uma reputação: violento, cruel, calculista. Um tipo muito reservado. Não falava com os colegas de cela, mantinha-se à parte. O próprio Danielle não foi encontrado rapidamente. Ele desapareceu dos radares. Não contactava os parentes, não aparecia nos antigos endereços. Mas chegaram ao seu primo. O homem vivia numa pequena cidade, trabalhava numa quinta. Os detetives foram ter com ele. Fizeram perguntas sobre Danielle, sobre aquela viagem em 2008. O homem lembrava-se. Contou de bom grado. Carly, Candace e Danielle realmente tinham ido ter com ele. Ficaram alguns dias. Pareciam um casal. Carly parecia calma, sorria, brincava com a filha. Mas houve um conflito, aparentemente por causa de dinheiro. O primo ouviu-os através da parede. Danielle falava alto, de forma exigente. Carly opunha-se em voz baixa, mas firmemente. Danielle achava que a sua companheira deveria pagar as despesas da viagem, gasolina, comida, motéis. Mas ela opôs-se. Dizia que não podia, que não tinha dinheiro. Após o conflito, no meio da noite, Danielle declarou que iam dar uma volta, para esfriar a cabeça, arejar, uma conversa ao ar livre. Pegou nas chaves do carro, Carly saiu a seguir, em silêncio. Só voltou várias horas depois. Já era dia, sem Carly. O primo perguntou: onde estava ela? Danielle respondeu calmamente, sem emoções. Segundo ele, durante a viagem, ela pediu para deixar num hotel qualquer, um hotel de beira de estrada. Disse que estava a ir embora, que voltava para casa, que queria ficar sozinha. Ele ia levar Candace, deixá-la com a avó em Alice Springs, e ele próprio continuaria a viagem. O estranho foi outra coisa. Ele pediu ao primo para o ajudar a vender o carro de Carly. Declarou que a tinha recebido como pagamento pela viagem, que eles tinham combinado, o carro em vez de dinheiro. O primo achou estranho, mas não se aprofundou. Quem sabe que tipo de acordos eles tinham. Ajudou a colocar um anúncio de venda. Encontraram um comprador alguns dias depois. O primo vivia a apenas 2 horas de carro da floresta de Belanglo, o mesmo local onde foram encontrados os restos mortais de Carly. Ao que tudo indica, depois deste encontro, ninguém mais viu Carly ou a menina vivas.
foi a última vez. Todas as circunstâncias apontavam Daniel como o principal suspeito. Decidiram verificar os dados dos telemóveis. Solicitaram aos operadores a informação completa de 2008 a 2012. Os registros mostraram algo interessante. Mesmo depois de Daniel supostamente ter deixado Carly no hotel, o seu telemóvel continuava a funcionar e estava sempre perto do telefone de Daniel. As mesmas torres, as mesmas cidades, movimentos simultâneos. Descobriram gravações de vídeo de câmeras de vigilância, postos de gasolina, parques de estacionamento, lojas. Nas gravações, Daniel estava sozinho, mas o telefone de Carly era detectado perto dele, no bolso ou na mala. Agora queriam provar que ele levantava dinheiro da conta dela. Eram necessárias testemunhas, gravações de vídeo de bancos. E então, de repente, uma mulher apareceu no horizonte. Como se descobriu mais tarde, foi ela quem se fazia passar por Carly na vida real. Ia aos bancos, falava com os funcionários, apresentava os documentos de Carly, preenchia formulários nos serviços sociais quando eram necessários subsídios. Os detetives identificaram-na através de gravações de vídeo e testemunhos de testemunhas. A análise dos registros telefónicos revelou mais um detalhe. No dia do desaparecimento de Carly, 14 de dezembro de 2008, Daniel dirigiu-se para a floresta de Balanglo. Os dados das torres confirmavam o percurso. Ele passou várias horas lá, depois voltou. Não se sabia o que tinha acontecido a Candalis, quando exatamente ela morreu e como foi parar a quase 1000 quilómetros do local da morte da mãe. Os detetives concentraram-se na busca da mulher que se fazia passar pela vítima. Identificaram-na bastante rapidamente. Hazel Passmore, com mais de 30 anos, utilizadora de cadeira de rodas. Verificou-se. Hazel estava a encontrar-se com Daniel antes mesmo da viagem com Carly, vários anos antes do desaparecimento. Conheceram-se por acaso, num bar. Começaram a conversar. Ele também lhe propôs uma viagem pela Austrália, o romance das estradas, a liberdade. Ela aceitou. Levou os 3 filhos. 2 eram de outro homem, mas Daniel afirmava que o terceiro era seu, embora isso suscitasse dúvidas. A viagem correu bem, vários meses pelo país, oceano, montanhas, desertos. No final, decidiram estabelecer-se em Alice Springs. A mulher queria encontrar um emprego estável, estava cansada das estradas. Foi lá que conheceram Carly, num bar local. Conversaram várias vezes. Daniel estava intimamente ligado ao mundo do crime. Vendia substâncias proibidas, metanfetaminas, heroína. Várias vezes por mês fazia longas viagens a Adelaide, 15 horas só de ida. Juntava lá grandes quantidades de drogas. Escondia em compartimentos secretos no carro. Trazia-as de volta para Alice Springs. Vendia-as. Numa dessas viagens, em 2008, ele levou Hazel e os 3 filhos. Decidiu combinar negócios com uma viagem. Durante a viagem noturna, aconteceu um acidente. Daniel conduzia rápido, infringia as regras. Tentou evitar uma colisão com um canguru. O animal saltou para a estrada. Desviou-se bruscamente para a berma. O carro capotou várias vezes. Saiu da estrada, rolou pela encosta. Os 2 filhos mais velhos de Hazel foram projetados para fora do carro. Morreram no local. Não havia cintos de segurança. A própria Hazel sofreu ferimentos terríveis. Perdeu uma perna, lesão na coluna vertebral, ficou parcialmente paralisada. Cadeira de rodas para o resto da vida. Enquanto ela recuperava no hospital, Daniel foi visitá-la, uma vez. Trouxe flores, desculpou-se formalmente. E no dia seguinte, voltou, mas já com Carly e Candalis. Apresentou-as, disse que eram suas amigas. Apenas um dia depois desta visita,
Em meados de dezembro de 2008, Daniel partiu em viagem com uma nova namorada. Ele abandonou a mulher traumatizada, destroçada pela dor, que perdera 2 filhos, confinada a uma cadeira de rodas. Hazel sentia-se traída, usada e descartada. Processou-a, exigia indenização pelos danos do acidente, pela vida arruinada. Tudo isto aconteceu em dezembro. Quando ela o informou sobre o processo, Daniel declarou subitamente que tinha cometido um grande erro, que sentia a sua falta e que ia voltar para ela no Natal. Ele realmente veio, com presentes, sorrisos, desculpas. Alguns dias depois do assassinato de Carly. Quando os detetives contactaram Hazel e a informaram sobre a morte de Carly e Candace, ela inicialmente negou tudo. Disse que não sabia de nada, que já não se encontrava com Daniel há cerca de 3 anos, que eles tinham terminado de vez. Sob pressão, começou a confessar, lentamente, aos poucos. Sim, ajudou o ex-namorado a aceder às contas de Carly. Deu-lhe dicas sobre como contornar a segurança, que documentos eram necessários. Sim, enviou mensagens aos familiares da vítima, fazia-se passar por Carly nas trocas de mensagens, escrevia em nome dela. Mas insistiu, não sabia do destino de Carly e da filha. Pensava que Daniel apenas tinha roubado os cartões, uma fraude comum. A situação mudou quando os detetives a ameaçaram com uma pena por fraude, cumplicidade, uma pena longa. Hazel desabou. Contou a história. A voz tremia-lhe, as mãos tremiam. Peguei acidentalmente o telefone do namorado. Queria ver as horas. Vi uma mensagem não lida. Abri por curiosidade. E lá, uma imagem. Uma mulher morta na serrapilheira da floresta. Olhos abertos, rosto contorcido, peito amassado, sangue nas roupas. Hazel ficou paralisada, não conseguiu respirar por alguns segundos. Provocou uma conversa franca com Daniel, mostrou-lhe a foto, perguntou: "Quem é esta?" O namorado primeiro ficou em silêncio. Depois confessou que tinha matado Carly. E Candace também. Contou os detalhes, calmamente, sem emoções, como se estivesse discutindo o tempo. Segundo ele, matou Carly à noite, depois de uma discussão na casa do primo. Deixou-a na floresta. Lá, atacou-a. Espancou-a até ela parar de se mover. Depois, esmagou-lhe a traqueia com o pé. Pisou na garganta dela, manteve o pé assim até ter a certeza. Pisou no peito, com o peso do corpo, quebrou as costelas, ouviu o estalo. Não matou a menina de imediato, deixou-a no carro. Andou com ela por vários dias entre cidades, passava-se por pai, parava em motéis, dava-lhe de comer, punha-a para dormir. Depois, num dos motéis, envolveu-lhe o rosto com fita adesiva, várias camadas, cobriu-lhe a boca, o nariz, pôs uma fralda por cima da cabeça, apertado, para a asfixiar. A menina demorou a morrer, debatia-se, tentava respirar. Ele segurou. Quando ela parou de se mover, o criminoso escondeu o corpo numa toalha. Embalou-o numa das malas que usou durante a viagem. A essa altura, ele estava perto de Wangaratta. Conduzia pela autoestrada, procurava um lugar. Viu um parque de estacionamento na beira da estrada. Parou, saiu, olhou em volta. Ninguém por perto. Silêncio. Tirou a mala do porta-malas, levou-a para longe dos lugares de estacionamento, para a relva. Largou-a e foi embora. Ao saber de tudo isso, Hazel não foi à polícia. Pelo contrário, tornou-se uma participante ainda mais ativa.
Continuou a passar-se por Carly, ia aos bancos, levantava dinheiro, preenchia documentos nos serviços sociais, recebia subsídios. A mulher, com o seu único filho sobrevivente e Daniel, continuava a viajar. Paravam em diferentes motéis, mudavam-se de cidade em cidade. Toda a companhia vivia à custa dos subsídios de Carly e das transferências da mãe dela. Dinheiro alheio, o dinheiro da morta. Agora, Hazel afirmava. Participou em tudo apenas por medo. Que Daniel se livraria dela também se ela recusasse. Mas isso soava improvável. Nos últimos 3 anos, eles nem sequer se viram, não se comunicaram, viviam em cidades diferentes. Durante todo esse tempo, ela poderia facilmente ter contactado a polícia, contar tudo, mas não o fez. Quando a comunidade local soube os detalhes do caso, as pessoas exigiram que Hazel fosse responsabilizada, cúmplice, colaboradora do assassino. Mas ela forneceu todas as informações apenas em troca de clemência, um acordo com a acusação, imunidade de processo. O mais valioso que ela informou, roubou de Daniel uma pendrive com imagens da Carly morta. Guardou-a consigo por vários anos. Depois, entregou-a à irmã para guardar, como medida de segurança. Os investigadores contactaram a irmã de Hazel. Obtiveram a pendrive. Conectaram-na ao computador. Lá estavam fotografias, várias dezenas. Carly na floresta, no chão, em diferentes ângulos. Isso tornou-se a principal prova contra Daniel Holdom. Incontestável. O homem foi preso em outubro de 2015, de manhã cedo. A força especial arrombou a porta e invadiu o interior. Ele nem sequer resistiu. Apresentaram acusações, duplo homicídio, uma lista inteira de outros crimes, fraude, roubo de identidade, tráfico de drogas. Até 2018, o caso arrastou-se sem avanços significativos. Advogados, debates, adiamentos. Mas quase 10 anos depois dos assassinatos, na primavera de 2018, ele confessou a culpa. De repente, numa das sessões, simplesmente se levantou e disse: culpado. Isso permitiu-lhe evitar um julgamento por júri, um acordo com a acusação, uma confissão em troca da ausência de um processo público. Os familiares das vítimas e o público estavam furiosos. Exigiam a pena de morte. Crueldade monstruosa. Assassinato de uma criança. Se não for por isso, por que aplicar a pena capital? Mas a pena de morte na Austrália foi abolida já em 1985. A última execução, em 67. O assassino foi considerado culpado. Foi condenado à pena máxima possível. 2 prisões perpétuas, sem direito à liberdade condicional. Nunca. Pelo resto da vida atrás das grades. O motivo permaneceu um mistério. Daniel não explicou. Permaneceu em silêncio às perguntas. O promotor, no seu discurso, expressou suposições. Os assassinatos foram cometidos por emoção, poder sobre a vida e a morte, controle. Mais alguns motivos. Obter acesso à pequena Candace, por quem ele já havia demonstrado interesse sexual. Testemunhas confirmaram comportamento estranho. Ganho financeiro, subsídios, transferências da mãe, $90 mil em alguns anos. Devido ao mau estado dos restos mortais da menina, a versão do estupro não pôde ser confirmada. Muito tempo havia passado. Os investigadores acreditavam. Daniel Holdom poderia ter cometido muito mais crimes. Verificaram os seus movimentos, procuraram ligações com outras pessoas desaparecidas. Mas nada pôde ser provado. Daniel revelou alguns detalhes da sua infância. Talvez estivesse a tentar explicar.
Talvez estivesse apenas a falar. Segundo ele, a infância foi horrível. O padrasto batia-lhe regularmente, com os punhos, com o cinto, com o que encontrasse. Fazia-o passar fome, prendia-o no quarto por vários dias sem comida. Derramava água a ferver sobre ele como castigo por pequenas infrações. O menino tentou fugir várias vezes. Fugia de casa, escondia-se na casa de conhecidos, mas a polícia sempre o levava de volta, ao padrasto. Foi nesse contexto que começou a usar drogas aos 11 anos, para esquecer, para não sentir. Mais tarde, tentou suicidar-se 3 vezes. Overdose, pulsos cortados, enforcamento. Salvaram-no todas as vezes. Isso não o justificava, mas talvez explicasse parte do caminho que o levou a ser quem ele se tornou. Apesar do triunfo da justiça, esta é uma história trágica, sem vencedores. A mãe de Carly, Colleen, não viveu para ver a prisão do assassino. Faleceu em 2014. Nunca soube o que aconteceu à filha e à neta. A avó de Candace morreu antes que os restos mortais fossem encontrados e identificados. Ambas partiram sem obter respostas. Após todos esses eventos, o cobertor feito à mão, o mesmo encontrado na mala com os ossos da criança, foi entregue à família Pierce, parentes distantes. Carly e a sua filha Candace foram enterradas juntas, na sua cidade natal, Alice Springs, Austrália. Uma pequena cerimônia, várias dezenas de pessoas, amigos, parentes distantes, aqueles que se lembravam. 2 sepulturas lado a lado, mãe e filha, finalmente juntas.